Para estreitar o vínculo entre calouros e ex-alunos, chamamos agora para uma entrevista a Lauren Silva, que é egressa do curso de Engenharia Química. Olá, o meu nome é Larissa e hoje a nossa entrevista é com a Lauren Silva, que é líder de operações na empresa Suez e também egressa do curso de Engenharia Química. E eu tenho como a primeira pergunta, o que motivou a tua escolha do curso de Engenharia Química? Me apresentando então, meu nome é Lauren, tenho 24 anos, sou formada em Engenharia Química, ingressei no ano de 2013, me formei no ano de 2019. Eu atualmente trabalho como líder de operação na usina Pampa Sul, no setor de tratamento de água. E o que eu posso falar sobre a escolha do curso de Engenharia Química foi, durante o ensino médio, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em relação à ciência, né, divulgação científica, etc. Eu gostava muito de estudar física, química e matemática. Então, as opções que eu tinha era realmente na área de engenharia ou ciências, né? Só que por condição financeira familiar, a opção que eu tinha era permanecer em Bagé. Então, eu comecei a ver as opções, vi na Universidade Federal do Pampa, na Unipampa ali, comecei a ver as opções. Para mim, a opção que mais me interessava, devido à grande gama de áreas na qual se pode trabalhar, pois eu gosto muito de ciência no geral, né? Então, isso se mostrou muito atrativo para mim. Esse fato da engenharia química ter uma vasta gama assim, de lugares onde eu posso atuar. Então, no final, optei pela engenharia química. Eu queria saber de ti também se tu já participou de alguns projetos ou programas oferecidos pela universidade, e se sim, quais? Logo quando entrei na faculdade, eu já comecei a procurar algum projeto para que eu pudesse trabalhar voluntariamente. Isso agrega muito ao estudante para que a gente conheça diversas áreas, que a gente aprenda a como fazer, escrever artigos, que é muito importante para nossa graduação. Então, logo quando eu entrei na faculdade, eu comecei num projeto de ensino Astronomia para Todos, que é um projeto maravilhoso. Eu atuei por 1 ano e meio e é um projeto que ele também engloba tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade no geral, estudantes de escolas, e foi um ano e meio muito frutífero para mim, de tanto que eu aprendi com estudantes, quanto eu aprendi com a comunidade acadêmica. E depois, ao longo do tempo, participei de alguns grupos alguns projetos de pesquisa de diversos assuntos diferentes relacionados à minha área, que me fizeram muito crescer para saber como escrever projetos, artigos científicos. E também participei do Braftec, projeto de intercâmbio entre a Universidade de Pampa e a ENSCM, que é uma universidade francesa em Montpellier. É um projeto muito interessante. Estudei durante 1 ano lá em Montpellier, na França, e na área lá eles fazem, lá na engenharia química mesmo, na faculdade de engenharia química. Escolhi uma área mais focada em biomedicina e foi um ano especial demais para mim, como tanto pessoal quanto na minha vida acadêmica. Foi um ano muito, muito bom para mim. Qual a tua opinião sobre as oportunidades de trabalho oferecidas para aqueles que estão se formando? E quais as dificuldades que tu acha que eles encontrarão futuramente? No caso de engenharia química, na região da Campanha, eu vou dar esse exemplo inicial aqui, porque no início, quando entrei na faculdade, sempre foi dito a mim que não tem emprego aqui na região,
que aqui tem déficit de indústria, déficit de empresas, não tem como atuar aqui. Hoje em dia, vendo o cenário como está agora, principalmente na geração de energia, que é um setor muito importante porque é um setor essencial, que isso aí eu vou abordar daqui a pouco, é que aqui na região, porque possui muito carvão mineral, tem a previsão dos próximos anos abrirem mais 2 usinas. Ou seja, para quem é engenheiro químico e quer começar a carreira na área de tratamento de efluentes, na área mesmo de engenheiro químico, não como engenheiro, mas na área, vai ter muita oportunidade. E sem contar aqui a geração de energia, que é o que vai começar a dar o grande boom nos próximos anos, é o fato de ser um trabalho essencial. Hoje nós vivemos numa pandemia que muitos empregos, quem é autônomo, infelizmente, estão passando por um momento muito difícil, quem tem empresas, etc. Mas quem trabalha num serviço essencial é realmente um momento que tu consegue ver que, independente de qual crise aconteça, tu vai continuar trabalhando naquele setor. No caso, eu continuo trabalhando. Claro que devido à pandemia foi mudado como é a rotina do trabalho, mas é muito importante que para quem queira veja a região de outros olhos, né? Mas realmente, fora dessa área, dizendo num contexto geral para quem é estudante, realmente é um pouco complicado no início, porque os estudantes têm que ter ciência que não vai conseguir, ninguém consegue, já é muito raro alguém já conseguir já atuar na área como engenheiro recém-formado, isso é muito difícil. As pessoas têm que ter ciência que tudo se começa por baixo, a gente constrói a nossa vida profissional de tijolinho em tijolinho. Então, tu tem que fazer todo esse trajeto que seja o mais bonito, o mais rico possível, para que um dia, o mais cedo possível, tu consiga realmente atuar na tua área como engenheiro ou como em outras áreas, mas tudo tem que ser pensado a longo prazo. Estudar bem aonde tu vai, em qual região tu quer atuar, mas tudo tem que ter paciência e determinação. E fé, né? Que um dia tudo se resolve. Tu mencionou a situação da pandemia, né? Por isso eu queria saber de ti se no teu tempo de estudante os discentes da engenharia química também se mobilizavam na realização de ações para a comunidade, assim como vem acontecendo atualmente em virtude da pandemia? Bom, durante os anos que eu estudei ali, de ação feita pelos estudantes era mais focada para a própria comunidade acadêmica. Eu me lembro que eram feitas, não sei se continua sendo feita isso, doações de roupas de inverno. Os estudantes que tinham roupas de inverno para doar levava para a faculdade e eram feitas, colocavam mesas e botavam essas roupas ali em cima para quem era de fora, que não tinha roupas de inverno, estaria à disposição de quem precisasse. Isso eu achei genial essa ideia, porque vem muita gente fora. Mas fora isso eu não vi muita ação para a comunidade em si. Mas eu acho que depois dessa pandemia vai haver uma transformação social enorme. Eu acho que as coisas vão ser vistas de outra forma a partir de agora, principalmente na comunidade acadêmica. Bom, a partir dessas mobilizações que a Unipampa vem realizando e que a gente vem acompanhando nas redes sociais, qual a tua opinião sobre a importância do investimento na pesquisa dentro das universidades federais? Eu acredito que o mínimo que um governo deve ter de compromisso com uma sociedade é investir em educação e saúde. Se o governo investe mal e porcamente, tanto em educação quanto em saúde, a gente vai ter uma sociedade quebrada. Que agora, no primeiro caos que teve, nesse caso da pandemia, a gente viu um povo completamente perdido.
A falta de investimento numa faculdade impede de que pesquisas sejam feitas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que agora, por exemplo, não está sendo feito basicamente quase nenhuma investimento para a universidade, e doutorandos e mestrandos e estudantes de setores da saúde, como biomedicina, poderiam estar ajudando nessa pandemia, mas hoje em dia não recebem nenhum auxílio. Aqui na faculdade, aqui a gente tem da Unipampa, estudantes, que eu saiba, que eu ouvi falar, estudantes não têm mais condições de se manter aqui, estão demandando da faculdade, o que é muito triste devido à falta de investimento com o governo. Então eu acho de extrema importância, e o mínimo que um governo deve ter de compromisso com a nossa sociedade. Então, para finalizar, eu queria saber de ti, que mensagem tu gostaria de deixar para os alunos que estão entrando agora na universidade em meio à pandemia? Bom, de recado final que eu gostaria de deixar para os estudantes que ingressaram agora é que em toda a história da humanidade, todas as crises tiveram início, mas tiveram fim. Talvez, depois do fim dessa pandemia, a nossa realidade seja um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Mas o ser humano é um animal adaptável. Então, nós temos toda a condição de se adaptar a essa nova realidade. E a universidade, o que a gente aprende, ela não tem valor. E isso é uma coisa que nunca vai ser tirado de vocês. Isso é uma coisa que vai nos levar longe, vai nos levar em algum lugar que a gente nunca imaginou que a gente poderia estar. E algo que vai construir a nossa vida a longo prazo. A gente tem que parar de pensar tanto no momento, em questão de profissional e acadêmico, parar de pensar tanto no momento e pensar a longo prazo. O que uma universidade vai trazer para a minha vida? E pode acreditar que é muita coisa, tanto profissional quanto crescimento pessoal. E é isso, não desistem, continuem, se adaptem nesse novo jeito de a gente encarar a nossa vida. Entrevistamos também o professor Guilherme da Matemática, sobre o estudo da dinâmica e do comportamento do novo coronavírus. Olá, professor Guilherme. Agradecemos a sua participação nesta edição da Rádio Uni e, para iniciar, gostaríamos que o senhor nos dissesse como a matemática pode nos ajudar no combate ao novo coronavírus. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, na verdade, a participação na Rádio da Universidade para tentar contribuir para esclarecimento das dúvidas sobre essa epidemia que está atingindo o mundo inteiro. Então, a matemática pode nos ajudar principalmente no sentido do desenvolvimento de modelos epidemiológicos, né, baseados em equações norteiam a disseminação do vírus. Esse ramo da matemática, da modelagem, é muito antigo, né? E serve para modelar diversos fenômenos do nosso cotidiano, né? Então, já existem na literatura diversos modelos que tentam simular a propagação de diversos vírus, né? Então, a gente aqui, inicialmente, fez algumas simulações com modelos muito simples, né? O modelo CIR, por exemplo, que é dividido só em 3 compartimentos, né? Os suscetíveis, os infectados e os recuperados, são baseados em equações diferenciais, um conjunto de equações diferenciais, e a gente tenta resolver esse tema para entender o comportamento da disseminação do vírus. Esse é o ponto principal, né, que a matemática pode contribuir no enfrentamento da pandemia. E existem outros, não menos importantes, como dados estatísticos, né, que a gente pode entender aí como está sendo a taxa de transmissão do vírus, como se está dando essa transmissão em diversas cidades. E, óbvio, ainda tem os modelos probabilísticos, né, que já são amplamente
consolidados na literatura que vão nos dizer, a partir de alguns parâmetros de probabilidade, como se dará essa disseminação do vírus. Então essa é a principal auxílio, vamos dizer assim, que a matemática pode dar no combate ao coronavírus. No relatório preliminar do estudo que o senhor e demais professores do grupo fizeram, é descrita a dinâmica da transmissão do coronavírus em Bagé. Você poderia nos contar como foi feito o contato entre a Unipampa e a Secretaria Municipal de Saúde para realizar o devido levantamento dos dados? Assim que surgiram os primeiros casos de contaminação pelo Covid aqui na cidade de Bagé, houve um chamamento da universidade, né, para ver quais são os professores, ou enfim, os grupos de professores que poderiam colaborar de qualquer maneira para auxiliar as decisões, tomar as decisões aqui no município, né? Não só no município de Bagé, mas enfim, todos os municípios que abrangem a Unipampa. E nós, alguns professores, a gente entrou em contato, né? O professor Anderson, o professor Everson, o professor Leandro e posteriormente veio a Kathleen, né? A gente se juntou, começou a conversar e começou a discutir de que forma a gente poderia, se é que poderia, auxiliar de alguma forma. Então a gente percebeu que nós tínhamos uma certa experiência na questão da modelagem matemática, né? Obviamente ninguém havia trabalhado ainda com modelos epidemiológicos, mas a gente tinha já uma certa experiência com modelagem matemática. Começamos a pesquisar e realizamos algumas simulações muito simples, né? No âmbito da infecção, visto que os primeiros casos surgiram em Bagé aproximadamente dia 19 de março, né? Foram divulgados os primeiros casos, mas a pandemia já estava espalhada em muitos outros países. Então a gente sentou, conversou, fez as simulações e apresentou para o secretário, então secretário da Saúde, o Dr. Mário Mena Calil. Ele se mostrou imediatamente muito interessado, pois a gente tinha algumas projeções do número de infectados, né, que poderiam ocorrer em Bagé, caso não fosse tomada nenhuma medida, né, por parte da prefeitura. E aquela época havia muita incerteza sobre como se daria a disseminação do vírus aqui no Brasil, né? O Bagé foi um dos primeiros municípios do estado do Rio Grande do Sul a apresentar casos, então havia muita incerteza, muita insegurança, né? Sobre como se daria o grau de intensidade da pandemia aqui. E isso chamou muita atenção do secretário e ele nos chamou prontamente, nos convidou para realizar e fazer uma cooperação. Bom, a gente falou obviamente que estaria disposto a colaborar no que fosse possível, né? E a gente, um dos pontos principais para a gente fazer as nossas simulações, obviamente, são os números de casos, né, confirmados na cidade. Então, essa é uma das variáveis que alimenta o modelo. E ele prontamente nos disse que disponibilizaria os dados. Então, a partir daí, a gente começou a fazer reuniões, mais de uma reunião semanal, né? Tanto com o secretário da Saúde, fomos em reuniões com o prefeito também, para que a gente pudesse dar esse feedback, essa resposta, né, sobre como estava o comportamento, ou como se dava o comportamento dos modelos. Essa parceria foi bem importante, né, porque a gente simulando de maneira muito simples, né, os primeiros casos com modelos matemáticos simples, conseguiu mostrar, primeiramente para o secretário e depois para o prefeito, que se medidas duras de controle da disseminação do vírus não fossem tomadas, Bagé poderia
ir para um caminho bem drástico, né? De contaminação, de mortes, enfim. E eles nos ouviram atentamente. Então, esse foi o nosso contato entre a Unipampa, o nosso grupo de professores aqui da Unipampa, do Campus Bagé, com a Secretaria Municipal da Saúde. Os dados do relatório nos revelam um panorama de Bagé em meados de abril. Com as tomadas de decisões governamentais que impôs o isolamento parcial até o fim de maio, houve mudanças significativas no comportamento do vírus aqui na cidade? Sim, a resposta é sim. Com certeza a diminuição da velocidade com que houve a contaminação no início dos casos aqui em Bagé tiveram a ver com as medidas restritivas duras impostas pelo governo municipal. Então, o estado de calamidade foi decretado dia 19 de março, justamente quando foi divulgados os primeiros casos aqui na cidade, e as medidas restritivas foram muito duras aqui na cidade, né? Talvez um dos municípios gaúchos com medidas restritivas mais duras. O fechamento de supermercados, comércio em geral, circulação de pessoas, barreiras sanitárias, tudo isso contribuiu para que o vírus não se alastrasse de forma tão rápida. Outra medida importante da Secretaria da Saúde foi o rastreamento dos casos, né? A partir do momento que tiveram a confirmação dos 2 primeiros casos, já houve um rastreamento, uma testagem das pessoas que tiveram contato mais próximo com esses casos confirmados. Essa decisão, essas atitudes no início da pandemia aqui no município, do nosso ponto de vista, né, foram fundamentais. Por quê? Quando a gente não tem a vacina para o vírus, as únicas ações, as eficientes ações que a gente pode tomar são essas, né? Então, já estão amplamente divulgados na comunidade científica e pesquisas sérias sobre saúde apontam para essas duas situações, que são são a situação de distanciamento social rígido e cuidados básicos com a saúde. Uso de máscara, lavar as mãos, não levar as mãos aos olhos, boca e nariz. Então essas são as saídas que a gente tem hoje, 11 de junho, para controlar a disseminação do vírus. Porque a questão toda está no sobrecarregamento do sistema de saúde. Municípios, países, inclusive, que não tomaram essas medidas, provaram que o vírus se alastra rapidamente, infecta as pessoas e sobrecarrega o sistema de saúde. Aqui no Brasil, posso citar o caso de Manaus, que pessoas chegaram no hospital e não tinham atendimento. Então, desde o início, essas atitudes do governo, sim, fizeram com que o vírus não se alastrasse tão rapidamente. E acredito que o nosso grupo de pesquisa aqui da Unipampa Campus Bagé contribuiu fortemente para essa tomada de decisão do governo municipal. Então, quer dizer, as projeções iniciais que a gente fez de maneira muito simples, né? A gente utilizou modelos matemáticos muito simples, já consolidados na literatura, né? Que foram cientificamente divulgados, mostraram que o cenário que estava se desenhando para Bagé era catastrófico, bem dramática a situação seria. Então, eu acho que a nossa contribuição mínima
foi tentar mostrar que se decisões duras não fossem tomadas, o cenário seria bem problemático. Então é isso. Acredito que sim, essas medidas de isolamento fizeram com que o vírus se comportasse de maneira bem diferente, tomasse outro rumo aqui na nossa cidade. Pensando na metodologia utilizada no estudo que vocês já publicaram e com o acréscimo dos novos dados adquiridos nesse período, é possível hoje fazer uma projeção de como o coronavírus poderá se comportar nos próximos dias ou semanas? É difícil, né, fazer essa projeção hoje em dia, porque fazer as projeções, os modelos matemáticos dependem de vários fatores, né, vários parâmetros de entrada. Obviamente que o principal deles é o número de infectados, essa série temporal do número de infectados, né, série diária, né, e o primeiro ponto é que houve uma mudança na Secretaria da Saúde, né, aproximadamente há 7 dias atrás aí o secretário de Saúde deixou o cargo e antes disso já não estavam nos passando mais a prefeitura deixou nos passar os dados diariamente, né, do número de infectados e da testagem, enfim. E isso fez com que nosso acompanhamento, monitoramento dos dados, que acontecia quase que diariamente, foi interrompido, né? Se a gente não tem os dados, fica difícil a gente manter essa projeção para o futuro. Então, aquela época, no final de março, lá início de abril, a gente tinha essa condição, né? Hoje em dia a gente não tem mais. Então, fazer essa projeção hoje é difícil. O segundo ponto é que, esse é o primeiro, a questão dos dados, né? O segundo ponto é que as tomadas de decisões da prefeitura agora estão indo no sentido do afrouxamento das medidas de isolamento social. E isso, do nosso ponto de vista, né, da pesquisa, vai gerar, sim, uma intensificação na taxa de contaminação. E isso pode ser bem grave, né? Então, como os decretos estão do governo municipal e nesse sentido, fica difícil da gente fazer essa projeção, tá certo? O que se sabe é que, se a gente for traçar um paralelo com outras regiões, outros municípios, que esse afrouxamento pode sim gerar um aumento do número de casos e isso pode ser muito grave, né? A questão é que Bagé não atingiu que a gente chama que os epidemiologistas chamam, né, de imunidade de rebanho, ou seja, fazer com que entre 60% e 80% da população esteja imune ao vírus. Sem isso, é difícil a gente pensar em relaxar muito as questões de isolamento social. Então, do nosso ponto de vista, o isolamento social e essas medidas da população deveriam perdurar por mais tempo. Obviamente que a gente entende que tem a questão econômica do município, tem até uma questão psicológica, a gente entende isso, mas é uma situação particular, uma situação grave, né? A gente tem um vírus circulando aí sem vacina. E se a gente sobrecarregar o sistema de saúde, é uma questão muito dramática, né? Imagina que eventualmente alguma pessoa vai chegar lá no hospital e não tem leito para ser atendido. É uma situação realmente muito perigosa. Então, nós entendemos que não era o momento de afrouxar tanto. Mas é óbvio, a gente está aqui para contribuir do nosso ponto de vista, do ponto de vista científico, é esse, né? Talvez as medidas do governo tenham pesado outras questões. A questão da projeção, conforme eu falei, fica difícil da gente fazer essa projeção para os próximos dias ou semanas. O que a gente pode fazer é traçar um paralelo
ou entender o que aconteceu em outras regiões do mundo. E para encerrar, o relatório do estudo enfatiza o isolamento social e a higienização como prevenção mais eficaz no momento para o achatamento da curva de contaminação. Assim, poderia deixar um recado para os nossos ouvintes sobre as recomendações de prevenção? Realmente, o que se conhece hoje, 11 de junho de 2020, que as únicas formas da gente controlar a disseminação do vírus é justamente medidas de isolamento social e de cuidados básicos da saúde. Sem essas medidas, a taxa com que o vírus se espalha é muito alta. A taxa com que as pessoas se contaminam e precisam de hospitalização é muito alta. Então, países que desdenharam do que a ciência realmente diz, do que a ciência e os povos aprenderam com as pandemias do passado, esses países sofreram. Então, cito aqui Itália, cito aqui Espanha. A China é um caso à parte, né? Uma ditadura, é mais complicado. Mas esses países que não tiveram essas medidas, não entenderam a gravidade do processo, sofreram muito. Eu acredito que no atual cenário o Brasil também no cenário nacional, a gente corre um grande risco de ter uma catástrofe bem grande, né? A gente já está com milhares de casos aí. Então, atualmente, enquanto a gente não tiver a vacina, o outro método de testagem em massa não tem como controlar a disseminação do vírus, do aumento das mortes, se não for considerando isolamento social e higienização. Então, o nosso grupo de pesquisa entende isso por tudo que está na literatura, por tudo que já foi publicado, pelos exemplos de outros países e outros lugares. O nosso recado, do ponto de vista científico, enquanto essa pandemia está transcorrendo, e ela está transcorrendo aqui no Brasil, a gente indica a população para que mantenham, se possível, isolamento social, mantenham sempre que possível os cuidados básicos à saúde, lavar as mãos periodicamente, não levar as mãos aos olhos, à boca, ao nariz, se possível use máscara, deem atenção especial aos grupos de risco, hipertensos, idosos. As pessoas têm que tomar cuidado, porque caso a gente relaxe, aconteça um afrouxamento muito intenso dessas medidas, né, que foram tomadas do nosso ponto de vista sabiamente lá no começo da contaminação aqui em Bagé, a gente corre o risco sim de ter um colapso do sistema de saúde, porque a gente sabe que a gente não tem uma estrutura gigante para atender as pessoas. E se o número de pessoas infectadas aumentar muito, se a gente precisar atender muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente sabe que o sistema entra em colapso. E é a pior situação, o pior cenário que pode ocorrer é uma pessoa chegar no hospital e não ter leito, não ter atendimento para ela. Então a gente reforça aqui que as pessoas continuem se cuidando. A gente entende a questão da economia, a gente entende a questão psicológica, que as pessoas precisam ter lazer, ver seus familiares. Entretanto, é uma situação de exceção. A gente está vivendo uma pandemia, não é simples. O número de mortos está aí. Qualquer pessoa pode consultar isso, né? Muitas pessoas já morreram em todo mundo e a gente não quer que isso aconteça aqui. Então, o nosso pedido é reforçar isso. Sempre que possível, mantenha o distanciamento social e cuide da sua saúde, né? Com cuidados básicos de higienização. Mais uma vez queria agradecer a Rádio Universidade pelo espaço. É importante dar voz ao que está acontecendo dentro da universidade. A nossa colaboração foi sempre no sentido de
levar o que tem da ciência para o público, né? Queria reforçar que o nosso grupo foi convidado pela prefeitura para participar e a gente colabora sempre que possível, tentando contribuir, né, para as tomadas de decisão da prefeitura e, enfim, dos órgãos públicos. No que for preciso, a gente está aberto à colaboração, tá? Um forte abraço. Nós que agradecemos a sua participação, professor Guilherme Gorgan, e até uma próxima. Obrigado. Agora ouviremos a leitura que o Marcos separou para nossa edição. Olá pessoal da rádio, eu sou o Marcos e hoje eu trago para vocês o poema Meu Deus, me dê a coragem, da escritora Clarice Lispector. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçado a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receba como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que a minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse pleno de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Para finalizar, vamos acompanhar a entrevista feita com a banda Litera e, em seguida, também fiquem com o som da banda. Olá, eu sou a Carolina Oliveira e hoje na Rádio Uni eu vou entrevistar o vocalista da banda Litera, André Neto. Tudo bem, André? Como você tá? E pra gente iniciar, eu gostaria de saber qual é a história do novo álbum Arquétipos. Eu sei que o primeiro álbum foi sobre as cartas de amores de Dom Pedro e Domitila, chamado Caso Real, e eu quero saber um pouco mais sobre o novo álbum. Oi, Carol, tudo bem? Um prazer estar falando contigo. Bueno, o Arquétipos é um álbum, não sei se dá para chamar de conceitual, eu prefiro chamar ele de um álbum enigmático. A gente talvez seja um disco mais introspectivo, mais um pouco obscuro, talvez. Não sei, porque ele fala sobre o lado sombrio da gente, né? A sombra do lado psíquico, né? É um disco baseado na jornada do herói, dos 12 signos, dos 12... Tudo é 12, né? Os 12 planetas solares, os 12 meses do ano, os 12 discípulos de Cristo, os 12 cavaleiros da Tábua Redonda, tudo é 12, né? A jornada do herói é 12. Então esse disco trata disso, né? Dessa nosso sentido da vida, é uma questão bem existencial, né? As 12 faixas falam disso, do início ao fim. E usei muito a concepção do Jung sobre essa prisma, sabe? E, enfim, é um disco de se ouvir com luz baixa, tomando um vinho, ouvindo bastante, prestando atenção nas letras, e são muita simbologia nas letras, então elas abrem muitos caminhos ali. Eu sou um romântico simbolista, adoro canções simbólicas e os poetas simbólicos, então esse é um disco que traz bastante lirismo nesse aspecto. Bom, já que é um disco para se ouvir com vinho, já fica uma dica para o final de semana, né? Nesse período de quarentena. Falando nisso, a questão dos shows para a banda nesse período fica complicado. Porém, nunca se viu tanto busca por arte na internet. E eu gostaria de saber como esses dois fatores afetam vocês como artistas e como banda, positivamente e negativamente. Pois então, boa pergunta, porque a gente está tentando descobrir ainda, né? Tem esse lance de se reinventar e tal. E que é um reinventar meio forçado, porque
é muito difícil substituir o show, né? A experiência do show, do ao vivo, de tu estar ali. A experiência ao vivo, né, do show, ela é única, né? Não tem como repetir. Tu pode fazer o mesmo show, repetir o mesmo set, tudo, mas nunca é igual, nunca é igual, né? Cada noite é diferente, o clima, as pessoas, é uma troca de energia. O presencial é um troço absurdo, assim, né? Então, para um artista não ter esse evento presencial, nossa, por público também, é muito sentido isso, né? Então, eu não consigo ver como que isso vai se substituir, porque não é que nem ver as lives. Eu, por exemplo, não aguento mais ver live. E acho que até o público, assim, tem um certo tolerância limite de ver ali o artista, sem essa interação energética ali, presencial, é muito estranho, né? Então, esse se reinventar artisticamente, até que ponto, entende? E, sei lá, a gente não vai ter uma vacina, sei lá, em menos de um ano, então... Positivamente, dá para dizer que eu acho que é uma coisa muito mais pessoal, muito mais de autoconhecimento, ainda que essa palavra seja super batida, mas um lance de autoconhecimento, de rever o mundo e tal, acho que isso é uma parte interessante, mas é um processo individual, de cunho individual, sabe? E que vai afetar no coletivo, né? Que vai chegar no coletivo, essa transformação que cada um de nós está passando. E ao mesmo tempo é um processo que negativo se torna a gente passar por essas sensações que são pesadas, assim, é ruim ficar, acho que quase ninguém mais aguenta tá nesse processo de quarentena e tá em casa, né? Então a gente está em quarentena porque, enfim, é uma necessidade fazer isso, né? É difícil, é bem difícil. E para nós artistas é uma coisa muito complexa. Eu tô com tudo parado, né? Tudo parado. Eu recebo ainda verba de direitos autorais e tal, alguma coisinha assim, mas eu não tenho meu ganha-pão, né? Eu dou aula de música, eu faço as caminhadas no centro de Porto Alegre, das caminhadas Mal Assombrado, que também é com público. Tudo que eu faço é com público. Então todas essas coisas que eu faço para ganhar dinheiro estão paradas, e a maioria dos artistas que nem eu também estão. Então, sabe, a gente ainda está, e o meio, assim, os produtores, quem produz festival, uns estão parando de produzir, outros estão indo para outro ramo, outros estão modificando o seu métier, porque ninguém sabe como isso vai acontecer. É realmente assim, é um impasse gigantesco, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois, né? Como é que vai ser um novo normal, né? Tá na moda agora dizer isso. Então é um momento de muito impasse, né? Eu não consigo prever nada, absolutamente nada, e nem acreditar muito nessa ideia de se reinventar, assim, porque são coisas que são insubstituíveis, né? Como eu falei, o show é insubstituível. Mas enfim, vamos esperar aí, né? Não adianta também ficar pensando muito. Acho que pensar muito sobre isso deixa a gente mais ansioso, até pior às vezes. Muito importante o teu relato, André, sobre como o artista se sente não tendo seu público, porque por mais que o público individualmente possa procurar a arte na internet, em livros, enfim, na sua casa, o artista sente falta, né, do público, e o público eu tenho certeza que sente falta, porque a arte, eu, assim, como público, sinto falta da arte nos shows, da energia, então é uma ótima perspectiva. Porém, a gente também não pode deixar de falar sobre o quanto ser artista é também se manifestar. E eu sei que tu é uma pessoa ativa nas redes sociais e que se manifesta muito sobre as injustiças que cada vez mais está piorando para os artistas, né, em suas diversas manifestações. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Então, chega a ser triste falar, mas eu me sinto totalmente desassistido. Já não tem mais nenhum ministério, né? Virou uma pasta, uma secretaria, né? Então a gente tá totalmente desamparado, né? E a cultura a gente não tem nem ministro, né? A gente não tem nem secretário, ministro, enfim.
nesse momento, né? A Regina Duarte foi, agora parece que vai voltar, porque não aceitaram onde iam mandar ela, daí entrar o ator, o Márcio Farias, e agora não vai mais. Então, enfim, não tem ministro mais do governo, tem, não sei, enfim, não tem ministro da saúde também. É uma bagunça tão, parece um condomínio, assim, extremamente bagunçados, né? Tipo, acho que nem condomínio, assim, é assim mais. É um troço tão surreal que está acontecendo, que faz a gente perder totalmente a identidade. A cultura é a identidade. O que forma uma nação como unidade não é essa coisa patriota de guerra bélica, não sei o que, o que forma é a identidade cultural, é o tipo de comida, o solo, a terra, as cores da cidade, o rio que banha, essa coisa que forma a gente comunidade, que a gente se reconhece como igual. São essas coisas culturais que são cantadas, que são escritas, e os poemas, os versos, sabe? Essas coisas que formam a cultura. Se não tiver artistas fazendo isso, reproduzindo isso para as pessoas que estão ali no cotidiano, que não têm tempo, porque trabalham muito, trabalham mais do que deveriam, sabe? Se não for esse elo que o artista faz entre essa coisa mais sutil, mais sublime, com esse mundo mais concreto, mais material, o que vai ser da gente? Entende? O que vai ser da gente? Então é um momento muito complexo, onde a gente tem um governo que ignora completamente isso, que desconsidera totalmente essa parte. E o pior é que tem muitos, agora já não são mais tantos, né? Muita gente está se arrependendo, mas ainda há uma parcela de brasileiros que acredita que isso não é importante, que acha que artista é vagabundo, que artista... Nossa, a gente passa a maior parte do tempo ensaiando e gastando com equipamento e tudo mais, e é um dinheiro que tu demora muito para ver, tu faz muito investimento, muito preparo, muito ensaio, e nossa, é muito tempo dedicado, sabe? Muito tempo dedicado para uma remuneração que demora muito a acontecer. E nesse momento delicado que a gente agora não consegue monetizar, né? A gente não consegue vender o show, não consegue mais fazer, não tem mais festival, não tem nada que a gente consiga fazer agora, principalmente para artistas menores, que é o meu caso, que são artistas underground, é mais complexo ainda, né? Então é muito delicado, né? Se sentir assim num estado que tu não te sente amparado e que, enfim, tem outros valores completamente distorcidos e do qual eu não me identifico com nada, que esse desgoverno propõe. E é chocante, né? A gente está num momento aí um paradoxo de ter que se manifestar também, às vezes a galera foi pra rua, ao mesmo tempo durante uma pandemia, né? Então nossa, é um complexo, a gente não sabe nem mais o que é certo agora, assim, até nas nossas próprias atitudes, a gente está vivendo um paradoxo tão gigantesco que a gente está adoecendo. Eu estou adoecendo, né? Eu voltei a tomar antidepressivo depois de 5 anos. E é uma coisa muito, 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 muito triste, assim. Eu acho que mais pessoas estão nessa situação e é importante a gente isso que está acontecendo agora, né? Tô dando uma entrevista aqui, tô conversando, tô falando, a gente está, né, nesses momentos assim tentando buscar alguma coisa que faça sentido nisso tudo, né? Confesso que me sensibilizou o seu comentário agora, porque eu vivo com depressão, muitas outras pessoas também vivem com a depressão, e essa situação mundial não ajuda nós, porém, acredito que a arte pode seguir nos mantendo vivos. E eu não sei o quanto tu conhece de Bagé, porém, aqui na Universidade Federal do Pampa nós temos um curso de música que traz muitas pessoas de fora, e aqui dentro dessa cidade minúscula, a gente consegue ter também uma boa cena musical underground, com muitas jovens fazendo música e fazendo os seus próprios eventos e divulgando suas próprias músicas. Dentro da rádio a gente já entrevistou muitas bandas, que eu te convido a conferir no YouTube. Todas as nossas entrevistas estão no canal Pet Letras de Bagé. Então, para a gente finalizar, se nós conseguirmos agora
uma dica para um conselho, uma dica, uma razão para esses músicos iniciantes que estão estudando para que eles sigam, mesmo nesse momento a situação seja tão triste e tão delicada? Olha, enfim, não é um conselho, mas eu vou dizer o que eu faço por mim, pelo que eu sinto, assim, e se alguém se identificar com isso, que faço mesmo. Utilize a música como uma ferramenta de autoexpressão, de conexão com alguma coisa, com aquilo que tu encontre que considere divino. É uma ferramenta maravilhosa, né? A música, ela é uma conexão divina, independente de como cada um entender o que é divino, né? E ao mesmo tempo é um grande exercício também do momento presente, né? De tu praticar, enfim. E eu acho que a pessoa que estiver conectada com a música, os artistas que estão aí tocando e fazendo a sua história, acho que nunca houve um momento difícil, um momento fácil, perdão, assim, para a arte. Ela sempre nasce do caos, assim, da lama, assim, sabe? Mas é dali que sai o diamante, né? Então a gente tem que seguir fazendo as coisas, aproveitar esse momento de quarentena também. É o que eu tô fazendo, estudando, sabe? Tô estudando, sei lá, agora quero estudar violão flamenco, é uma coisa que eu quero fazer. Aproveitar para ver, tem um monte de aulas de vídeo no YouTube, inclusive, ensinando. Então, tipo, é o momento de praticar, de se especializar em algumas coisas, se preparar de alguma forma para o que for vir, assim, né? E se já é difícil, assim, né, no momento, como estava antes, né? Provavelmente fique mais delicado no futuro. Mas então, o que nos dá como desafio talvez a gente utilizar esse tempo como aprimorar a habilidade que a gente tem, aprender uma nova habilidade para fazer essa conexão, para canalizar essa arte, essa música, essa coisa que vem e transborda, e a gente precisa fazer. Eu não acredito, eu acho que a música, a arte não é uma coisa que nenhuma outra profissão que tu fala, quero ganhar dinheiro, vou fazer tal coisa, sabe, sei lá, você é advogado, você é engenheiro, sabe, ninguém entra na música para ganhar dinheiro, entra por necessidade, porque precisa, é uma coisa visceral, tá lá, é sem explicação, é a própria sede de infinito isso, né? E aí depois começam os complexos, como é que vai fazer para ganhar dinheiro, apesar de ser músico. Então a vida artística é assim, então segue nesse lema, relaxa, tenta ter algum projeto paralelo para poder monetizar enquanto as coisas não engrenam, né? Mas nunca deixa de fazer arte, porque sem arte a gente realmente não tem solução, né? Nenhum país desenvolvido, uma cultura, uma civilização, tanto as mais primatas, assim, elas sempre passaram pela arte, pela música. É um objeto ritual, né? De passagem de qualquer âmbito, assim, né? Então é isso, acreditem na arte, fiquem em casa, que eles podem ficar em casa, e se dediquem àquilo que vocês amam. E obrigado pelo espaço mais uma vez, e vamos que vamos dar-lhe, e a vida é isso. Um grande beijo, Carol, muito obrigado mais uma vez, e vamos dar-lhe. Eu agradeço, André, muito obrigada pela sua entrevista e a sua participação, e vamos sim, e é isso que a gente tem que fazer. Fique em casa quem puder. E tchau. Se é uma dor que não cabe no mundo, porque caberia nos olhos meus. Você toma remédio e eu me dopo de razão pra digerir aquele mal que tu me fez. Ai, ai, ai. O pior foi descobrir que essa alegria não passava de uma grande histeria.
sol tapado com peneira de ilusão. Fogo de palha que não dura um segundo. Mas e agora como é que faz pra essa lágrima cair? Se aquela certeza não tem mais, quase me matas. De verdade, meu Deus, mas que ruindade pra me matar dentro de ti. Quase me matas. De verdade, meu Deus, mas que ruindade pra me matar dentro de ti. Dedo na goela, pimenta no olho, cachaça brava, uma cinta de couro, chicote no lombo, chapéu de tolo. Não tem jeito, que dê jeito, ninguém resolve essa pironga de uma vez. Eu, você e essa dor pra sempre juntos. E assim comemoramos nós três, ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Se é uma dor que não cabe no mundo, porque caberia nos lábios teus. Você toma remédio e eu me dobro de razão pra vomitar aquele mal que tu me fez. Ai, 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 o pior foi descobrir que essa mudeza não passava de profunda tristeza. Um medo torto de ferir-me o coração. Uma culpa amarga que não vale um tostão. Mas e agora como é que faz pra verdade aparecer? Se aquela lembrança não tens mais, quase te mato. De verdade, ai que sincronicidade pra te matar dentro de mim. Quase te mato. De verdade, ai que sincronicidade pra te matar dentro de mim. Viro de banda, te deixo de molho, chatice braba, cueca de couro, chicote no lombo, chapéu de touro. Não tem jeito, que dê jeito, ninguém desiste dessa porra de uma vez. Eu, você e essa dor pra sempre juntos. E assim comemoramos nós três, ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É isso então, pessoal. A gente termina a nossa programação por aqui. Espero que tenham gostado e sigam acompanhando a Rádio Uni por meio das nossas redes sociais. Se cuidem e até mais!